E a gente continua falando sobre saúde. E agora vamos falar sobre uma doença chamada leucemia. Para falar sobre o assunto aqui com a gente, a oncohematologista Luciene Alencar. Doutora Luciene, bom dia. Muito obrigado pela sua presença. Para começar, o que é realmente a leucemia? Olha, Gilvan, a leucemia ela é conhecida popularmente como um câncer no sangue. Mas, na realidade, é uma doença realmente maligna, mas que compromete a medula óssea, que é a fábrica, vamos dizer assim, do sangue. Que é aquele tutano que existe no osso, aquela gordurinha ali é um órgão que produz o sangue. Então, a doença se inicia ali na medula óssea. Por isso, compromete o sangue normal do indivíduo. Né? E quais são os sintomas, doutora? Olha, vai depender, a grosso modo, a gente pode dizer que existem as leucemias agudas e as leucemias crônicas, tá? As leucemias crônicas, elas têm um comportamento mais arrastado. Então, às vezes, o paciente não tem nenhum sintoma que chame tanta atenção. Ele vai fazer um exame de sangue e aparece uma alteração, o laboratório alerta ao médico que solicitou o exame e o paciente vai fazer a investigação e descobre que tem um tipo de leucemia crônica. Ou então, ele, por exemplo, tem um aumento do abdômen da barriga, que aqui no estado é muito frequente a extosomose, e às vezes o paciente pensa que tem extosomose, na realidade tem um tipo específico de leucemia crônica. E a leucemia aguda, que ela é mais agressiva, vamos dizer assim. Então, o paciente ele tem mais sintomas, normalmente procura de forma mais rápida ao médico, que é aquela fraqueza intensa por conta da anemia, né, já que o problema é na produção do sangue, ou a febre inexplicada, já que o paciente com leucemia, ele tem a defesa do organismo muito prejudicada, então ele está muito exposto à infecção. E às vezes ele tem febre, uma febre inexplicada e não sabe o que é. Ou sangramento também pode fazer parte do quadro, porque a produção da plaqueta, também que está no sangue, que serve para coagular o sangue, também está prejudicada. Então, é basicamente isso, uma fraqueza por conta da anemia, febre e sangramento, nos casos das leucemias agudas. A leucemia aguda é mais aparente, no isso, caso da crônica é mais imperceptível, isso, mais é mais complicado. arrastado, é mais indefinido o quadro, precisa de uma investigação, às vezes maior, para chegar ao diagnóstico. E nesse caso das leucemias, tanto crônica como aguda, se corre o risco de ter outros tipos de infecções ligadas a isso? As infecções oportunistas, vamos dizer assim, ou por bactérias comuns, vírus comuns, são frequentes nos pacientes com leucemia, visto que a doença ela compromete bastante a defesa do organismo, a imunidade do organismo. Então, isso é um fator complicador, tanto do tratamento, que também vai contribuir para diminuir essa defesa do organismo, e como da própria doença também, ela propicia que o paciente tenha infecções, né? Todo tipo de doença, sempre que a gente fala aqui, sempre se aborda o seguinte caso: quanto mais cedo você descobrir, melhor. No caso da leucemia, também segue essa perspectiva ou não? Segue porque você vai ter um paciente com estado geral, um organismo mais melhor do que se você pega um caso arrastado, que às vezes demora o diagnóstico, o paciente já chega com uma infecção, com a pneumonia, com um fator exatamente, né? Com um fator complicador, né, para o tratamento do paciente. Então é necessário, qualquer sintoma, é necessário se buscar sempre o médico, né? Na dúvida, buscar sempre o médico, independente de qual seja o caso. Exatamente. São muitos os casos aqui em Alagoas? Olha, a leucemia ela não é uma doença comum. Das doenças dos cânceres, ela é um dos menos incidentes, tá? A gente deve ter um dado subestimado, porque às vezes o paciente tem dificuldade de chegar ao diagnóstico e como a doença é grave, pode o paciente não conseguir chegar ao especialista. Mas, assim, um levantamento que foi feito durante um ano no Hemocentro de Alagoas, que é o que normalmente faz o diagnóstico, principalmente das leucemias agudas, em termos de leucemia aguda, foi uma média de 60 casos no ano, né, diagnosticados lá no Hemoal. Mas a gente deve ter um número maior, fora as leucemias crônicas. E o tratamento, doutora? É priorizado o que nesse tratamento? Olha, vai depender também desse diagnóstico, né, se é aguda ou crônica, tá? Nas leucemias agudas, o paciente tem que passar pelo tratamento de quimioterapia, às vezes associado com a radioterapia em alguns casos. E é muito importante para o paciente o suporte que a gente fala, né, com os antibióticos, nos casos das infecções, e as transfusões de sangue. Por isso que é muito importante que a população se conscientize da importância de doar sangue, porque esses pacientes, a gente não tem como repor esse sangue normal durante o tratamento se não houver doação de sangue. Para ele tomar os glóbulos vermelhos, as plaquetas, é necessário que haja doação de sangue para que ele tenha esse tratamento. E também o transplante de medula óssea é um tratamento importante para os pacientes, mas vai depender muito do caso. E no caso de leucemias crônicas,
é muito comum que o paciente tome um comprimido, como toma um paciente com diabetes, com hipertensão em casa e faça o acompanhamento regular com o hematologista. É claro que a senhora cuida diretamente com os pacientes, mas também sente o drama das famílias, né? É um choque, normalmente, quando se descobre que tem alguém na família, pelo desconhecimento, pela própria doença, pelo que cerca a doença. A senhora percebe isso? Esse é impactante para a família? Com certeza, é uma doença com estigma, né, com que as pessoas associam muito com um desfecho negativo, isso, né, do tratamento. Mas eu queria deixar aqui uma mensagem para os pacientes que têm esse diagnóstico ou que virão a ter esse diagnóstico, que a leucemia é uma doença tratável, com perspectiva de cura, é realmente uma doença que requer muitos cuidados, mas não é uma sentença de morte, vamos dizer assim, né? O paciente tem acesso ao tratamento, a Alagoas nós tratamos os pacientes, e que eles tenham esperança realmente que tem uma doença que é tratável e com perspectiva de cura, né? A Alagoas ainda não faz o transplante da medula óssea, né? Ainda não. Ainda não. O transplante de medula óssea é um tratamento de altíssima complexidade, acho que em medicina é um dos mais complexos. E a gente não tem ainda uma estrutura, principalmente laboratorial e de banco de sangue, e de algumas aparelhagens que ainda não temos. Mas é possível que teremos no futuro. Mas muitos alagoanos podem ajudar aí se cadastrando no Cadastro Nacional de Doadores de Medula Óssea. Isso é importante. É muito importante, porque os pacientes que não têm irmãos do mesmo pai, da mesma mãe, que sejam compatíveis, né? Existe um teste que se faz para ver essa compatibilidade, eles têm que recorrer, em vários casos, ao Banco de Medula Óssea Nacional, né? E é necessário que as pessoas se cadastrem. Se cadastrar nesse banco de sangue é simplesmente se dirigir ao Hemocentro do Estado, no caso o Hemoal. Lá vai se verificar se a pessoa pode, pelas condições de saúde, idade, peso e etc., ser um doador de medula. E, na realidade, ele não vai doar a medula naquele momento. Ele vai apenas coletar uma amostra de sangue e ficar com os dados dele, do sangue dele, de testes específicos, armazenado nesse banco. O perfil já cadastrado. Exatamente. E quando tiver um paciente que necessita, ele vai ser contactado esse doador para fazer o transplante. Nós queremos agradecer sua presença aqui no Bom Dia. Eu que agradeço o convite. Esclarecendo essa questão tão importante. Muito obrigado. Muito obrigada. Em instantes.